a gente se fala. Boa tarde para vocês, até amanhã. Muito boa tarde para você que acompanha a TV Band Vale, Band Cidade Primeira Edição começando. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho, e a massa de ar frio derrubou as temperaturas aqui na nossa região. Taubaté registrou hoje a mínima mais baixa do ano, 5,9 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos ver então como é que está o dia na cidade neste momento. A gente tem imagem aí ao vivo de Taubaté. Faz 14 graus agora, mas o sol brilha forte para dar aquela esquentada. Hoje também é dia do quadro Seu Bairro no BC. Nós fomos atender um pedido de ajuda dos moradores da Vila Tatetuba, em São José dos Campos. Lembrando que o jornal é transmitido ao vivo pelo portal bandvale.com. Seguimos juntos até a 1 da tarde. Reajustes nas mensalidades do ensino superior estão impactando o bolso e o estudo dos alunos que chegam a largar a faculdade por conta do valor. Isso é o que revelou um levantamento realizado pela plataforma Quero Educação, instituição sediada em São José dos Campos. Fazer faculdade sempre foi o sonho da Yasmin, mas o valor das mensalidades era alto demais para o orçamento da família. Ela só começou a cursar gestão ambiental depois de conseguir uma bolsa de estudos. Eu dei uma pesquisada, nas mensalidades das faculdades e eu achei o preço um pouco alto. E foi aí que eu conheci as empresas de bolsa de estudo. Consegui começar minha graduação, que eu tanto queria. Com o preço cheio, com certeza não caberia no meu bolso, ia deixar para outro momento. Quem é companheira de estudos da Yasmin é a mãe dela, a Yaraci. Ela também só consegue fazer a faculdade graças a uma bolsa. Foi muito legal porque o ano passado me formei em gerontologia, estava buscando um curso de pós-graduação na área de docência. Uma pesquisa realizada em uma plataforma online que disponibiliza bolsas de estudo mostra que está cada vez mais difícil pagar as mensalidades. Enquanto o aluno que antes buscava uma mensalidade de 530, hoje busca de 495. Então há uma discrepância muito grande entre o que o aluno pode pagar e o que as faculdades estão querendo cobrar dos custos da modalidade presencial. O levantamento revela que enquanto os estudantes buscam mensalidades de cerca de R$ 500, a média cobrada pelas instituições é de R$ 722. Cerca de 1.300 universidades disponibilizam vagas na plataforma. A partir disso, foi possível notar um aumento de 45% nos preços das mensalidades. O comparativo é entre o trimestre atual, de abril a julho, e o trimestre anterior, de janeiro a março. Os dados foram colhidos a partir de 70 milhões de usuários da plataforma. Na região do Vale do Paraíba, os estudantes estão dispostos a pagar um pouco mais do que a média nacional. Mesmo assim, as universidades ainda cobram acima do que eles podem pagar. Ele busca pagar no máximo R$ 503. Só que hoje a média das mensalidades oferecidas no presencial é R$ 680. Então continua, o quadro que a gente vê no Brasil também se reflete no Vale do Paraíba. O preço mais elevado inviabiliza o acesso ao ensino superior, realidade que pode comprometer a qualificação para entrar no mercado de trabalho. Essa formação profissional, ela significa aumentar a capacidade das pessoas. Aumentar a capacidade de produção da sociedade é ter no horizonte a perspectiva de que a sociedade pode produzir mais. Quem consegue entrar na faculdade espera que essa qualificação faça a diferença na hora de conseguir um emprego. Conseguiu pela ajudinha da bolsa? Só pela ajuda da bolsa. Se fosse pagar particular, infelizmente, não teria como. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje em Cunha, em mais uma fase da operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil na região. A PF cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra a exploração sexual infantil em Cunha e Guaratinguetá, onde um homem de 33 anos também responderá pelo crime. Hoje, a polícia apreendeu computadores, celulares, tablets e outras mídias. Os 2 homens, se condenados, podem pegar 10 anos de prisão. Ainda nessa semana, um idoso de 63 anos foi preso em Taubaté por compartilhar arquivos de pornografia infantil na internet. Com ele foram encontradas mais de 850 imagens de abuso sexual de menores de idade.
A Dutra, em São José dos Campos, lá aconteceu um acidente entre carro e moto e causa interdição na faixa 1, no quilômetro 143 da pista. Não há ainda informações sobre vítimas, segundo a Polícia Rodoviária. O trecho sentido Rio de Janeiro tem 3 quilômetros de lentidão. E as aulas da Rede Municipal de Ensino de Taubaté começaram em fevereiro e só hoje os kits escolares e os uniformes serão oficialmente entregues pela Prefeitura em uma cerimônia. O evento acontece à tarde na Escola Madre Cecília, onde está a repórter Graziele Geronde. Tem mais informações ao vivo, né, Grazi? Boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Boa tarde para quem nos acompanha. O evento vai acontecer logo mais às 14h aqui na Escola Madre Cecília. Nós mostramos, inclusive, nos nossos jornais, Carol, no mês passado, a Prefeitura já estava fazendo essa distribuição dos kits escolares. Então, isso já foi feito. O evento que acontece agora à tarde é apenas uma entrega simbólica na presença de alguns pais de alunos. Os estudantes, no entanto, vão receber esse material escolar apenas no início do segundo semestre letivo, depois que eles voltarem das férias. Neste ano, as aulas começaram sem que os alunos tivessem recebido os kits e uniformes escolares, o que foi um prejuízo para os pais que tiveram que tirar do próprio bolso os materiais necessários para as crianças. A Prefeitura concluiu a licitação dos kits e uniformes escolares no mês de maio. Essa aquisição custou 4 milhões de reais e a gente lembra, inclusive, que por 2 vezes antes o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação por apontamentos das empresas. A primeira versão do edital foi publicada no mês de novembro. Na ocasião, o valor dessa compra era de 20 milhões de reais, o que era muito acima do esperado. Então, o TCE acabou questionando essa licitação e suspendendo. A segunda versão foi publicada, então, no mês de janeiro e, novamente, foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Na última licitação, concluída, então, no mês de maio, a Prefeitura adquiriu 90 mil kits para atender os anos letivos de 2023 e 2024. Dos 20 milhões de reais, caiu para os 4 milhões, uma economia de 80%. Nós tentamos um porta-voz para falar sobre esse assunto, mas a Prefeitura disse que apenas durante a tarde. Então, mais detalhes no Vale Urgente, às 4 da tarde, no Band Cidade, segunda edição, 6:50 da noite. Carol. Perfeito, Grazi. Finalmente, né? Os pais, aí, os alunos vão receber esses materiais. Obrigada pelas informações. Boa tarde. O motociclista de 57 anos, que morreu após ser atropelado por um ônibus na Vila Industrial, zona leste de São José dos Campos, será enterrado hoje à tarde na cidade. O acidente aconteceu na noite de ontem, na Avenida Barbacena. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso embaixo do coletivo da linha 214, que liga a Vila Tesouro à Avenida José Longo. A aviação Sanspenha lamentou o caso e disse que um acidente entre 2 motos derrubou o condutor de uma delas na faixa do ônibus. O veículo tentou frear, mas não evitou o atropelamento, disse a empresa. A aviação informou ainda que colabora com a investigação. Em São José dos Campos, um homem foi preso por furtar uma agência bancária no centro da cidade. Após uma denúncia, a Polícia Militar identificou que no local haviam vidros quebrados e encontrou o suspeito com um monitor e um teclado. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. E a passagem de uma massa de ar gelado pela região provocou mais um dia de geada em Campos do Jordão. Hoje cedo, os termômetros de rua marcaram 3 graus negativos. A estação meteorológica da Defesa Civil na cidade está com problema, então não é possível informar com precisão qual foi a mínima registrada hoje. Em Taubaté, a cidade registrou a menor temperatura do ano, com 5,9 graus na madrugada. Esse alerta de frio intenso da Defesa Civil é válido até hoje. Ainda por conta dessa frente fria e seca, os índices de umidade não devem subir ao longo do dia. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo.
A quarta-feira é de sol entre poucas nuvens nas cidades da nossa região. Campos do Jordão tem máxima de 16 graus na tarde de hoje. Em Jambeiro, a temperatura chega a 23. Os termômetros nas cidades de Taubaté e Lorena ficam em 24 graus. Areias tem máxima de 23. No litoral norte de São Paulo, a temperatura em Ilhabela é de 24 na tarde desta quarta. São José dos Campos é o destaque da previsão do tempo. Hoje à tarde, a máxima é de 23 graus. Amanhã, ela sobe para 24 e fica em 25 na sexta-feira. No sábado, a temperatura chega a 26 graus. E ela se mantém assim também no domingo. A indicação é de sol e baixa nebulosidade nos próximos dias em Taubaté. Vamos agora ao destaque do portal bandvale.com. A justiça condenou a 17 anos de prisão o acusado de matar um homem a facadas em São José dos Campos. O crime aconteceu em novembro de 2020, no bairro Jardim Diamante, quando o réu atingiu a vítima com 18 facadas. Ele não poderá recorrer em liberdade devido à gravidade do crime. Para mais informações e outras notícias, acesse o bandvale.com. Primeira parada no nosso jornal, daqui a pouco tem o quadro Seu Bairro no BC. Hoje a gente mostra um problema na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. O tráfego de caminhões em algumas ruas tem causado vários transtornos. Um deles é que os veículos de grande porte derrubam fios de energia elétrica, o que já deixou moradores sem luz. Eu volto em 2 minutinhos. Uma atualização sobre o acidente que aconteceu agora há pouco no trecho de São José dos Campos da rodovia Presidente Dutra. Teve uma vítima moderada que foi encaminhada para o hospital da Vila Industrial. Agora a gente fala sobre o nosso quadro de jornalismo comunitário, em que a gente mostra problemas das comunidades e cobra soluções do poder público. Começa agora o Seu Bairro no BC. Nossa equipe foi até a Vila Tatetuba, em São José dos Campos, para conferir um problema causado pelo tráfego de caminhões em algumas ruas. Quem mora lá reclama que as ruas não comportam veículos pesados, o que tem resultado em acidentes. Alguns caminhões ainda acabam derrubando fios de energia, o que já deixou residências sem energia elétrica. A tranquilidade do residencial Tatetuba, em São José dos Campos, foi cortada por um problema que se intensifica cada vez mais: o tráfego de caminhões e ônibus. Imagens de câmeras de segurança mostram caminhões grandes que tentam passar pelo bairro e acabam enroscando em fios e árvores. A situação é tão rotineira que sempre tem um cabo caído, uma situação que está incomodando os vizinhos. Com a saída da Cambuí, com o trânsito, quando fica parado na Dutra devido a acidentes, eles desviam por dentro do nosso bairro. Então, são carretas enormes, são veículos realmente pesados, que estremecem, inclusive, as paredes das casas, entendeu? Nosso bairro não está preparado para esse tipo de trânsito. Ela mesma já chegou a ficar sem internet durante 2 dias. Diariamente nós temos aí fiação jogada no chão, arrebentada, devido à altura das carretas que passam aqui, dos ônibus, né? E acaba que isso prejudica, porque são cabos de internet, de eletricidade, tudo isso prejudica aos moradores. Já a dona Divina ficou sem energia elétrica por conta de fios derrubados por caminhões. O caminhão muito alto passou e arrebentou o nosso fio, e o fio caiu sobre a grade da minha casa. Foi bem desagradável e tem sido desagradável. E este não é o único problema. O tráfego de veículos pesados também tem trazido problemas estruturais aos imóveis. O muro tem alguma coisa, a gente já consertou, volta, pisos da casa também, então não é... No meu caso não é fiação, não. No meu caso é com a casa, a estrutura da casa. O começo da manhã e o fim da tarde são os horários com mais movimento. As ruas têm placas proibindo o tráfego de caminhões, mas elas não são respeitadas. Enquanto gravávamos no bairro, este caminhão entrou no local. Ele até tentou virar em algumas ruas, mas não conseguiu. No fim, precisou manobrar para voltar e ainda explicou por que entrou no bairro.
Foi em uma dessas manobras que um caminhão bateu no muro da casa da dona Tereza. O acidente foi há aproximadamente 8 meses. O veículo fugiu, deixando as marcas até hoje no local. Eu vi ele na hora que ele estava virando. Eu olhei. Falei assim, nossa, mas que caminhão enorme. Mas E ele ia recuando para trás, até que bateu no muro. Os moradores já fizeram diversas reclamações, mas nada foi feito. Eles querem que o tráfego de caminhões seja proibido aqui no bairro. Para isso, a realização de estudos e a colocação de placas no início do residencial Tatetuba poderiam ajudar. Nós já estamos pedindo isso há muito tempo e não obtivemos uma resposta positiva da secretaria. Então é isso que a gente quer, que eles olhem para dentro do nosso bairro e trate com carinho esse assunto, porque realmente é perigoso. E nós temos uma escola infantil próxima, que isso é um perigo na saída, é o horário de pico e horário de saída das crianças da escola. A produção da Band Vale procurou a Prefeitura de São José dos Campos sobre o tráfego de caminhões que tem incomodado os moradores na Vila Tatetuba. Nós não recebemos um posicionamento até o fechamento dessa edição, mas vamos continuar cobrando o poder público e voltamos com a resposta assim que recebermos. Chegou agora a hora de ver a sua interação com o Band Cidade no nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o 99716-8021. A sua mensagem, a sua reclamação pode se tornar, inclusive, uma reportagem do quadro Seu Bairro no BC. Você também pode comentar sobre os assuntos do nosso jornal e não esqueça de dizer sempre o seu nome e também a cidade de onde você fala. A primeira mensagem do dia é do Francisco de Taubaté. Estou aqui assistindo o jornal, mando um abraço para toda a equipe aí. Tá mandado então, Francisco, um abração para você também. Obrigada pela audiência. Quem mais mandou mensagem? O Natan de Caraguatatuba. Que Deus abençoe vocês. Sempre estou vendo. Obrigada pelo carinho, viu, Natan? Tudo de bom para você e muito obrigada também pela sua audiência. Um abração. Outro Francisco, agora morador de Guaratinguetá. As obras no posto de saúde Jardim Vista Alegre começaram ano passado e até agora nada. Moradores têm que se deslocar até o bairro Engenheiro Neiva. O prazo inicial era de 4 meses, deveriam ter terminado em março. Ele mandou uma foto aí da placa, onde dá pra gente ver mesmo todos esses prazos, né, de promessa aí dessa obra terminar em março deste ano, e ele relata que até agora essa obra não foi finalizada. Francisco, nós entramos em contato com a Prefeitura de Guaratinguetá para saber o motivo do atraso da reforma e se há um novo prazo. A resposta é que quando o local foi escavado, aconteceram imprevistos e foi necessário refazer a rede de esgoto. Segundo a Prefeitura, atualmente a obra está em andamento e a previsão de entrega é setembro deste ano. Tá aí o retorno para você então. Band Cidade faz mais uma pausa, eu volto em instantes com outras notícias da nossa região. O número de casos de HIV teve uma queda nos últimos anos em São José dos Campos, índice que melhorou por conta do trabalho de prevenção do poder público e de ONGs parceiras. Mas ainda há barreiras, como a do preconceito. Essa cabeleireira de 63 anos convive com HIV há 24 anos. Ela descobriu que estava com o vírus por causa de uma tosse que não tinha cura. Fui ficando muito debilitada. E não me sobrava outra saída, eu já tinha feito todo tipo de exame, aí acabei indo fazer um exame de HIV. E aí eu fui descobrir que aquela tosse que eu tinha, que o médico dizia que era alérgica, era uma tuberculose que eu já estava desenvolvendo, bem desenvolvida, por conta do HIV. No peito, o lema que ela carrega para superar as dificuldades enfrentadas com o tratamento e com o preconceito. Ela conta que chegou a tomar 56 comprimidos por dia, situação que melhorou muito com o passar do tempo. Não conseguia se alimentar por causa do medicamento, era muito complicado, mas era o que tinha, era a tábua de salvação, né?
E aí é o que eu falo, hoje está num paraíso com a evolução toda. Hoje eu tomo um comprimido por dia. Histórias como a dessa cabeleireira têm diminuído nos últimos anos em São José dos Campos. Segundo a Secretaria de Saúde, em 2020 foram 141 casos de HIV. Em 2021 caiu para 136, 92 no ano seguinte e até o momento, em 2023, 39 casos. A queda se deve ao trabalho de prevenção realizado no município. Uma das medidas é permitir que os testes sejam feitos em qualquer unidade de saúde. Isso facilita muito, leva segurança para o paciente, para aquela pessoa que tem desconfiança se ela está realmente contaminada ou não, para ela ir em qualquer unidade básica de saúde do município para fazer seus testes. Além disso, o diretor explica que são feitos trabalhos para atingir diversos públicos, até mesmo jovens e grávidas. Em mulheres que estão grávidas, a gente consegue detectar rapidamente se elas realmente positivaram, já são encaminhadas para um médico dentro da unidade, se for na unidade básica de saúde, já são encaminhadas para o médico. Se for preciso, a gente já faz encaminhamento ao CRMI depois, para dar continuidade ao tratamento, para a gente rapidamente deixar. Porque vale a pena sempre a gente pegar sempre no início essas doenças todas, principalmente as infecciosas. O combate às infecções sexualmente transmissíveis ainda conta com o apoio de ONGs, que atuam em parceria com o Centro de Referência de Moléstias Infecciosas. Por meio desse trabalho, elas levam informações para que as pessoas saibam o que fazer para evitar a contaminação. A gente tem dados que 90% das mulheres trans têm a prostituição como única escapatória de sobrevivência, né? Então, que são pessoas que trabalham durante a noite, durante a madrugada e dormem durante o dia e que não acessam muitas das vezes os equipamentos de saúde para buscar prevenção. Então, a gente leva essa prevenção. Mas, além disso, também é necessário atuar em outra frente, o preconceito. Existe muito preconceito com a comunidade trans e também o preconceito com HIV, ele não passa num abraço, ele não passa num aperto de mão, ele não passa se eu dividir um copo com você, né? Então a gente precisa olhar para o HIV com esse olhar mais acolhedor. E com tudo isso, quem enfrenta a doença há tanto tempo aconselha. A gente tem que continuar incentivando a nossa população, os nossos jovens, que o melhor ainda é o uso do preservativo. Porque independente do HIV, tem outras doenças aí. A gente tem uma grande quantidade de infecção por sífilis e tantas coisas que a gente pode evitar simplesmente usando um preservativo. Isso aí, prevenção sempre importante. Em Taubaté, o Instituto do Câncer Brasil busca avançar no tratamento dos pacientes por meio de pesquisas clínicas, incluindo estudos sobre câncer de colo de útero. Isso porque o diagnóstico tardio é um dos fatores que diminui a chance de sobrevivência e eleva os custos da quimioterapia. Desde 2021, a Rosimeire enfrenta um câncer de útero. Sem sintomas, ela demorou para descobrir a doença. Fui comer uma pizza com amigos e acabei tendo dores abdominais insuportáveis. Eu não tinha sintomas de nada. Internada para fazer uma laparotomia exploratória para descobrir de onde vinha aquilo, né? Uma cirurgia de 40 minutos demorou 5 horas e meia. E de uma hora para outra, a rotina mudou. Inicialmente, os médicos afirmavam que ela tinha apenas 8 meses de vida pela frente. Para enfrentar o câncer, ela passou por quase 30 sessões de quimioterapia. O diagnóstico foi tardio. Estima-se que eu já devia estar com esse câncer aí em torno de 2 a 3 anos. O Instituto Nacional de Câncer estima que 17% das mortes que acontecem no Brasil são decorrentes do câncer. A prevenção e o tratamento precoce são as principais ferramentas para aumentar a chance de vida dos pacientes. Mas nem sempre é possível descobrir a doença tão cedo. Médicos do Instituto do Câncer Brasil estudam novas tecnologias para casos mais avançados. A gente usa medicação que não está nem aprovada para câncer de pulmão no Brasil. Vai ser aprovada daqui 3, 4, 5 anos, na verdade, né? Então são tecnologias do nosso mundiais que a gente consegue trazer aqui na região do Vale. 4 pesquisas estão em andamento na unidade do Instituto do Câncer Brasil em Taubaté.
O alvo dos estudos são pacientes com câncer do colo do útero, o terceiro mais comum entre as mulheres. A quimio e radioterapia. E a gente não sabe, alguma dessas pacientes o câncer volta e a gente quer diminuir para que o câncer não volte. O novo tratamento, mais moderno, chegou até a Rosimeire. Hoje, ela faz parte da pesquisa do Instituto Câncer Brasil. Além da esperança, é uma possibilidade real de vida. Além de oferecer um acesso de tratamento de alta qualidade, o projeto também ajuda a avançar nas pesquisas de câncer no país. Existe, até o final do ano, a inclusão de pacientes, para depois, no final do ano, a gente analisar os dados e falar assim, não, o que a gente está fazendo está dando certo. Então aí a gente continua com uma maior inclusão de pacientes que provavelmente vai terminar em 2024. Band Cidade termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o portal bandvale.com ou o canal da Band Vale no YouTube. Uma boa tarde para você, nos encontramos novamente amanhã. Agora eu passo a bola para o Lucas Santos.